Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá qual momento do dia você estiver ouvindo, te desejo um ótimo dia. Pessoal, nós estamos de volta aqui com o nosso livro, Uma História de Solidão. Antes eu queria agradecer pelos ouvintes que estão chegando nessa plataforma aqui, nesse espaço que a gente está criando para leitura compartilhada, comentada. Queria também te esclarecer, né, ouvinte, se você está acompanhando em tempo real, os dias que a gente ficou sem episódios, foi só por conta do carnaval. Eu estive muito ocupado nesses dias. Como eu falei lá no Instagram, eu participei de um evento da minha igreja, então todos os dias do carnaval eu estive lá, então não consegui gravar nenhum e também, infelizmente, não consegui deixar nenhum episódio gravado. Mas estamos aqui de volta. Hoje eu vou fazer de tudo para ler 2 capítulos nessa gravação, nem que eu fique aqui até 2 horas da manhã se for necessário. Mas nós vamos avançar nesse livro que tá ótimo, tá muito intrigante. E foi um dos motivos pelo qual me deixou muito ansioso em voltar a gravar aqui para vocês, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos para esse capítulo, deixa eu ver aqui, de 1990, tá? Se eu não me engano, é o capítulo 10. Se eu estiver errado, aí no título tá com o capítulo certo, tá bom? Mas como já faz um tempinho que eu não leio, eu até acabei me esquecendo. Mas vamos lá. Hoje eu vou tentar ler 2 capítulos, tá, pessoal? Vamos lá. Uma História de Solidão, capítulo 1990. Durante o verão, quando as salas de aula estavam vazias e a biblioteca abandonada, eu ansiava por ficar algum tempo longe de Dublin e pensava em Tom Carter, que àquela altura fora transferido para uma paróquia em Wexford. Eu não gostava tanto da escola depois das provas finais, quando os corredores, quase sempre barulhentos, com a disputa de vozes de alunos efervescentes, ficavam silenciosos. Durante julho e agosto, os prédios tinham um ar assombrado, e se eu me descobrisse sozinho na sala dos professores, decifrando as palavras cruzadas do Irish Times com meu café matutino, sentia algo de patético em minha solidão. Era curioso observar que aqueles meninos que passavam o ano letivo fazendo de tudo para fugir dali, agora se amontoavam nos campos esportivos. Será que tinham medo de ir embora? Eu pensava. Será que as paredes altas do colégio lhe ofereciam uma segurança que não conseguiam encontrar em nenhum lugar? Tom e eu marcamos minha visita há 2 meses, quando ele estava estabelecido em Longford, na diocese de Artach e Clonmacnoise. Eu tinha comprado uma passagem de ida e volta. A CIE, aqui é uma sigla, tá, gente? CIE. A CIE, em sua ignorância, se recusara a me reembolsar quando ele foi transferido mais uma vez, quase sem aviso prévio, agora para o sul. O pobre homem estava sendo tratado injustamente, pensei. Assim que ele estabilizava em uma nova paróquia, era transferido. Eu não visitava Oxford desde o verão de 1964, um quarto de século antes, quando minha família chegou com 5 pessoas e partiu com 3. Aí aqui ele faz a referência, né, pessoal, ao momento trágico que ele passou da morte do pai e do irmão. Continuando. Desde então, eu evitara aquele lugar. Quando Tom me contou que era ali a sua nova paróquia, me perguntei se devia cancelar de vez a visita, mas decidi que devia enfrentar quaisquer demônios que poderiam estar à minha espera no condado. Hoje, penso naqueles anos e em todos os telefonemas que dei para Tom, em condados diferentes na Irlanda, e me pergunto por que não enxerguei que havia algo acontecendo. Ele tinha iniciado a carreira em Leitrim, mas passou apenas 1 ano naquele condado antes de ser transferido para Galway. Ali ficou por 3 anos e então mudou para Beldubert, no condado de Cavan. Em seguida, Longford, depois Wexford. Nos anos subsequentes, passaria um tempo em Drally, no condado de Kerry, depois em uma pequena paróquia cujo nome não me vem à cabeça, em Sligo. Outros 2 anos em Roscommon e mais 2 em Wicklow, antes de passar por um canto de maio e mal tirar os sapatos a caminho de Ringsend. 11 paróquias. Um padre ser transferido com tanta frequência era sem precedentes. Ou melhor, quase sem precedentes. Houve outros, claro, mas eu ainda não sabia seus nomes. Gente, aqui eu tenho certeza que ele teve essas transferências todas por estar envolvido em algum crime, né? Já que aqui ele traz à tona
tanto essa questão dos abusos sexuais na igreja, com certeza o Tom ficou envolvido em algum escândalo, né? Assim, tô falando com certeza por conta do caminho do andar, né? Ele ainda não falou, mas aqui tá parecendo muito que é sobre isso. Vamos lá. Àquela altura, eu tinha 34 anos, fora ordenado padre na Basílica de São Pedro em uma cerimônia acompanhada por minha mãe e minha irmã. Uma delas chorou enquanto a outra permaneceu fria, constrangida diante de tanto esplendor e ostentação. Na época, o Papa era um polonês, algo surpreendente depois do domínio italiano de 450 anos. E tive a oportunidade de apresentar minha família e ele em outra cerimônia realizada nos Jardins do Vaticano. Desculpa, gente, deixa eu repetir esse finalzinho. E tive a oportunidade de apresentar minha família a ele em outra cerimônia realizada nos Jardins do Vaticano. Minha mãe podia ter passado por um fiel islâmico, pois tinha coberto o corpo e a cabeça com panos pretos, o rosto escondido atrás de um véu pesado, e fez quase uma reverência quando o Papa se aproximou dela, sorrindo e segurando suas mãos. Eu me lembro que Hannah usava um chale verde claro em torno dos ombros nus, que escorregou um pouco quando ela deu um passo à frente para receber a bênção. E o Santo Padre estendeu a mão no mesmo instante, com uma expressão que beirava o nojo, para recolocá-lo no lugar. Ela ficou surpresa e lhe deu 2 tapinhas na bochecha, gesto cujas intenções poderiam ter sido de afeto, mas que deixou uma marca vermelha em seu rosto. Ela pareceu desconcertada pelo ocorrido, dizendo-me mais tarde que sentiu quase uma bofetada, uma retaliação por sua impropriedade, e que precisou de todo o autocontrole que tinha para não contestá-lo. Aquele homem odeia as mulheres, ela disse na tarde seguinte, bebendo uma taça de vinho tinto conosco na área externa do restaurante Dal Bolognese, na Piazza del Popolo. Eu raramente falava sobre Roma e quase nunca com meus colegas no Telenuri. Preferia não trazer o meu passado à tona, nem as coisas que tinha visto, as pessoas que conhecera ou os erros que havia cometido, que eram numerosos. Ainda assim, eu me sentia um homem do mundo por tê-los presenciado. Gostava de ter passado um ano fora da Irlanda, enquanto outros, como Tom, ficaram confinados aos 26 condados e tiveram pouca chance de escapar, a não ser que se juntassem às missões. Porém, eu era também uma anomalia, pois estudantes selecionados para passar um ano em Roma podiam, no geral, esperar por um avanço rápido pela hierarquia da igreja. E eu estava ali, padre havia 10 anos, me escondendo na biblioteca de uma escola particular de meninos ao sul de Lively, em Dublin. Certa vez, meu cunhado Christian perguntou sobre isso. Apesar de não ser um homem religioso, ele tinha interesse peculiar pela política e dinâmica interna da Igreja Católica Romana. Os que foram nomeados para essa função, ele disse, referindo-se às minhas responsabilidades nos aposentos papais, eram, no geral, os melhores alunos do seminário, estou certo? No geral, sim. Você foi o melhor da sua classe, Odra. Digamos que fui bom o suficiente, respondi. Li sobre um sujeito que teve seu cargo e se tornou prelado da Hungria, e outro se tornou arcebispo de São Paulo. Bem longe de buscar uma bandeja com uma xícara vazia, respondi, sorrindo para ele. Mas e você, Odra? Não tem essas ambições? Não gostaria de ser bispo, ou cardeal, ou até... Você sabe o que a Bíblia diz sobre ambição? Eu interrompi. Quê? De que adianta para o homem ganhar o mundo se perder a alma? Ele franziu as sobrancelhas. Isso é de um filme, ele disse. É da Bíblia, Christian. Não, é de um homem que não vendeu sua alma. Passou na televisão no sábado à noite. Paul Scofield diz isso. Não, ele estava citando a Bíblia. Respondi. Ah, pode ser. De qualquer jeito, estou feliz do jeito que estou. Mas há tantas coisas que você poderia fazer se fosse promovido, ele insistiu. Por que não quer mais... Por que não quer mais para a sua vida? Ele pareceu espantado com minha postura. Já eu fiquei intrigado com seu questionamento, pois Christian não era um homem que buscava promoções mundanas. De qualquer forma, quando deixei Roma, decidi que não me tornaria um daqueles padres que escrevem artigos, publicam livros ou, que Deus me guarde, tentam forçar o caminho para as ondas de transmissão ou para The Late Late Show, com uma opinião sobre tudo. Uma voz a ser alugada pelo maior cachê. Nossa, isso daqui é muito verdade. Esse foi um comentário meu, tá, gente? Eu não passaria meus dias pigarreando
diante de um microfone. Desculpa, gente, me perdi aqui. Eu não passaria meus dias pigarreando diante de um microfone ou me envaidecendo diante de uma câmera. Eu continuaria a ser o padre Yates, não o padre Odra. Mesmo se eu não tivesse desonrado a mim mesmo em Roma, desapontando os que tiveram confiança em mim. Eu não tinha nenhuma ambição em subir nenhum degrau. A verdade era que, se eu tivesse mesmo a vocação que mamãe dissera que eu tinha, eu queria explorá-la com privacidade. Queria entender que eu era o que... Desculpa, gente. Queria entender quem eu era e por que tinha sido escolhido para aquela vida. E o que poderia oferecer ao mundo a partir dela. Isso não me parecia uma ambição ruim. Mas era impossível viver de austeridade e contemplação, claro. Eu precisava de amigos, precisava de companhia. E, de vez em quando, precisava de alguém que questionasse todas as ideias que me foram expostas ao longo de 7 anos de estudos. Nesses momentos, eu precisava de Tom Carter, aonde quer que ele estivesse. Ele tinha uma empregada em Wexford, uma mulher monstruosa chamada senhorita Gilhooly, cujo marido, ela contou minutos após me conhecer, morrera no primeiro ano de casamento. Nossa, cerca de 36 anos atrás. O câncer o levou, ela disse, com a mão na garganta, como se ainda tivesse dificuldade para encontrar as palavras, mesmo depois de todos aqueles anos. Ele ainda moço, com tudo pela frente. O câncer pode ser uma coisa terrível. Pode mesmo, concordei. O homem já perdeu alguém para o câncer, padre? Desculpa, gente, ela não falou homem. O senhor já perdeu alguém para o câncer, padre? Ela perguntou. Não, graças a Deus. Mamãe e papai ainda estão vivos, padre? Minha mãe, sim, respondi ela. Meu pai morreu quando eu era menino. Foi o câncer, padre? Olhei para ela. Era difícil não rir de sua obsessão mórbida. Não, respondi. Como eu já disse, nunca perdi ninguém para essa doença. O senhor se importa de dizer como ele morreu, padre? Ele se afogou. Eu disse, louco para me afastar dela. Tem um homem que mora 2 casas para baixo e ele se afogou no último inverno, ela contou. Pronunciava afungou com o... gente, ela falou aqui, eu achei que tivesse sido um erro de escrita aqui da edição. Mas ela falou assim, tem um homem que mora 2 casas para baixo e ele afungou no último inverno, ela contou. Pronunciava afogou com o... E meu tio, irmão da minha mãe, ele se afungou no Long Neil, no aniversário de 21 anos. E o cunhado da irmã do meu falecido marido, ele se afungou em Saltil. Ela parou e sacudiu a cabeça. Algo me disse que, assim como a escritora Paige Sayers, com quem ela tinha vaga semelhança, havia atrás dela um exército de mortos marchando e torcendo roupas molhadas cujas histórias ela teria prazer em contar. O fim chegará para todos nós, mas é melhor aproveitarmos a vida enquanto estamos vivos, não acha? Eu disse, tentando parecer animado. Ela fez ar de espanto, parecendo não ter se convencido com o meu chavão. Pessoal, eu tinha feito uma pausa aqui para beber água, né, para continuar lendo, e aí eu fui lá dar uma rápida conferida e nós realmente estamos no capítulo 10. Você já sabe disso por conta do título, né, mas queria me confirmar aqui. Vamos lá, pessoal, vamos continuando aqui a nossa leitura. O senhor conhece o padre faz tempo? Ela perguntou, indicando com a cabeça o corredor, onde Tom conversava ao telefone. Ele gesticulava para eu ir à cozinha sem nem dizer oi. Seu rosto estava mais vermelho e envelhecido do que eu me lembrava, e tinha ganhado um pouco de peso. Sua postura era de pura irritação. Faz 17 anos, respondi a ela. Nos conhecemos no seminário em Conlife. Começamos no mesmo dia. Entendi, ela disse, olhando-me de cima a baixo enquanto limpava as mãos no avental. Tinha uma barba muito evidente e era difícil não olhar. Também não era fácil imaginar sua idade. Ela poderia passar por 80, mas não deveria ter mais que 75. O padre William foi quem morou aqui nos últimos 22 anos. Ela comentou, um homem adorável, um santo. O senhor o conheceu, padre? Não, não conheci. Lamentamos a partida dele. Foi o câncer? Não, ele foi transferido. Isso aqui ficou engraçado, gente. Ele já tem mais de 70 anos. Qual é o sentido de transferir alguém na cidade? Ficou muito chateado. Eles mandaram para o Waterford. Gente, cada palavra. O senhor consegue imaginar como é viver lá, padre? Não, nunca estive em Waterford. Respondi. Eu já, ela disse, se inclinando para frente, seus olhos marrons escuros
de repente ganhando vida. É um povo muito infeliz que mora lá. Um povo muito infeliz. E eu não confiaria na carne que eles servem. Abri a boca para responder, mas descobri que não tinha o que falar. O padre Cartlow não é nada parecido com o padre William, ela disse, os olhos baixando para o tapete. Vocês não estão se dando bem? Perguntei. Não vou abrir minha boca. E quem ouviria se eu abrisse? Nunca ouvi as mulheres na casa do bispo? Franzia as sobrancelhas sem saber exatamente o que ela queria dizer. A porta se abriu e Tom entrou. Malditos Cardaí, ele disse. Alegam que não podem fazer nada, a não ser que flagrem o criminoso no ato. Como você está, Audra? Acrescentou, virando-se para mim e me cumprimentando com a mão. Tudo bem? Como foi a viagem? A senhora Gilhooly lhe ofereceu chá? Ofereci, ela disse, sem olhar para ele, se concentrando no bolo que fazia. Ele não quis. Eu não ofereço 2 vezes. E, gente, será que ele está sendo transferido por... Olha só, como eu pensei mal da pessoa, né? Será que ele foi transferido porque ele estava investigando, denunciando... Desculpa esse barulho, gente, foi da minha porta. Denunciando os padres, que ele está aqui falando que não podem fazer nada, a não ser que o criminoso seja flagrado. Vamos lá. Eu ri, mas transformei minha risada em tosse ao ver Tom arregalar os olhos de irritação e sacudir a cabeça. Entre aqui comigo, ele disse, me conduzindo ao escritório. Essa mulher é um inferno, ele comentou quando estávamos sozinhos. Isso se for uma mulher. Não tem nenhuma prova definitiva. Você viu aquela barba? É como morar com um dos 3 cabritos rudes. Eu ri outra vez. O que tem os cardais, Tom? Perguntei. Algum problema? Ele apontou para a rua pela janela. Meu carro fica estacionado lá fora, contou. É pequeno, mas é ótimo. Comprei quando estava em Longford e vim dirigindo para cá quando me transferiram. 2 semanas atrás, saí cedo de casa e vi que alguém tinha arranhado a pintura. Raspou a lateral toda com uma chave. Acredita em tamanho vandalismo? Custou 6 libras para repintar. 6 libras? Precisei pegar do dízimo no domingo. Não tem uma quantia dessas sobrando. E hoje de manhã saí e vi que alguém tinha jogado um tijolo no para-brisa. Que tipo de gente faz uma coisa dessas, Audra? Você pode me dizer? Chamei um sujeito para instalar um novo, mas vai custar mais 3 libras e 50. E os cardais dizem que não podem fazer nada. Devem ser moleques, respondi. Vocês têm muitos jovens na rua de noite? Eles saem do controle nas férias de verão. Não temos. Ele disse como se eu tivesse insultado a honra de Wexford. Aqui não é a O'Connell Street de Dublin, com aquelas lanchonetes e lojas de roupas esportivas e fliperama. Os jovens daqui não são desse tipo. Bom, alguém deve ter feito aquilo. Sim, e quer saber? Se eu descobrir quem foi, vou torcer o maldito pescoço dele. Desviei meu foco para observar o escritório. Tinha um ar parado e monótono, com papel de parede banal e uma escrivaninha que parecia prestes a desmoronar. As prateleiras estavam repletas de livros religiosos, o que me surpreendeu. Sou do último sujeito, ele disse ao ver minha expressão. E a decoração alegre foi ideia dele também. Semana que vem mandarei todos os livros ao Westford. Quero me livrar de tudo. Você não se interessa por nenhum. Está brincando? São as coisas mais chatas do mundo. E esse? Perguntei apontando para um livro de capa mole na escrivania que, pelo pouco que pude perceber das preferências do padre William, parecia fora de contexto. Der Commitmendes. Gente, eu vou ter que soletrar isso para vocês entenderem, tá? Tem muito M nessa palavra. C-O-M-M-I-T-M-E-N-D-S. Esse T que tá me confundindo. The Commitments. Perguntou Tom. Não, esse é meu. Você leu? Fez que não. O linguajar desse livro, ele disse rindo, até um cigano ficaria vermelho, mas é ótimo. Já ouvi falar, respondi. Alguns dos meninos da escola comentaram sobre ele. A melhor banda de soul da Irlanda, declarou Tom. Bebeu uma aguinha, né, gente? Bebi bastante água, porque são 11h47 da noite. Estou com soninho, mas eu quero adiantar esse livro aqui. Vamos lá. E veja, ele disse. E veja, ele disse, indo para um criado mudo e pegando outro livro. Tem outro do mesmo autor. É sobre uma... Gente, aqui ele fala uma palavra de baixo calão. Vou tentar dar uma disfarçada aqui, tá? Tem outro do mesmo autor.
É sobre uma garota de programa de Dublin que engravida. Fiquei incomodado com a repentina virulência de seu linguajar e me lembrei do que Hannah tinha comentado sobre o Papa polonês. Será que a mesma coisa valia para Tom Carter? Tem umas... Eita, gente! Tem umazinhas imundas por aí, não tem? Ele perguntou. Você deve vê-las o tempo todo lá em Dublin, não vê? Andando por aí com quase nada de roupa. As partes amostras para todo mundo ver. Aposto que elas levam os meninos daquela sua escola à loucura, não levam? Sempre houve as mais soltas e as mais recatadas, respondi, desejando que pudéssemos falar sobre outra coisa. Eu já me arrependia de estar ali e sentia o peso dos próximos dias nos ombros. Fazia 4 anos desde a última vez que Tom e eu nos vimos cara a cara, e ali estávamos, já envolvidos em uma conversa daquele tipo. O que nos ligava, pensei, além de um passado em comum. 6 anos como companheiros de quarto, a mesma religião, parte das juventudes entrelaçadas. Tínhamos alguma coisa em comum? Pensei nos meus aposentos na escola, no silêncio e organização da biblioteca. Mas eu estava ali, ouvindo Tom e sua língua venenosa. Ao menos você está em casa, eu disse, ansioso para mudar de assunto. Em casa? Quero dizer, de volta ao Wexford. Ah, sim. Sua família deve estar contente. Aqueles seus 9 irmãos e irmãs. Ele deu de ombros. Eu não os vejo com tanta frequência. 3 foram para os Estados Unidos, 2 estão na Austrália e 1 se mudou para o Canadá. As 2 freiras estão em clausura. Só sobrou um aqui. Ele está com a fazenda, claro. Santo Deus, comentei. É imigração, Walter, ele disse, dando de ombros. Não há mais trabalho por aqui. É como nos tempos da fome. E Raugei não dá a mínima para ninguém além de si mesmo. Ele está garantindo o próprio futuro, cara. Você viu aquela ilha dele na televisão? Ninguém questiona como ele pode comprar uma ilha inteira se sabemos quanto ele ganha de salário. As pessoas não gostam de falar nada. Respondi, mesmo quando acontece bem debaixo do nariz. Isso é verdade. Mas sua mãe e seu pai devem estar felizes por ter você perto. Não, eles morreram, André. Você não sabia? Como é? Perguntei, sem saber se tinham ouvido direito. Meus pais, ele disse, faz 3 anos que morreram. Mamãe por causa de um derrame. Ele teve um ataque cardíaco alguns meses depois. Olhei para ele. O que está me dizendo? Perguntei estupefato. Você ouviu? Mas por que não me disse nada? Perguntei. Por que não me deu a notícia? Eu podia ter ajudado. O que poderia ter feito? Eu podia ter vindo para o enterro, para começar. Metade de Wexford esteve no enterro. Você não ia querer se misturar com essa gente. Mas, pelo amor de Deus, Tom, sou seu melhor amigo. Você devia ter me avisado. Ele abaixou os olhos para a escrivania e tamborilou os dedos no couro. Senti a raiva crescer dentro de mim. Como era possível seus pais terem morrido e ele não me avisar? O que isso dizia sobre nossa amizade? Mas não consegui pensar em nenhuma maneira de manifestar minha mágoa. Afinal, eu não podia repreendê-lo. O luto era dele. Mas me senti magoado. Irrevogavelmente magoado. Como se 17 anos de amizade não tivesse significado nada. Seguiu-se um silêncio longo e inquietante, até que ele conferiu o relógio na parede. Ao mesmo tempo, a campainha tocou. Eu estava prestes a dizer, explicou Tom, que preciso conversar com 2 paroquianos, mamãe e seu filho obstinado, se quer saber. Um dos coroinhas. Um menino muito legal, mas ele tem aprontado em casa, por isso ela o traz toda semana para conversar comigo. Estou tentando endireitá-lo. Toda semana? Perguntei, tentando parecer interessado, mas ainda magoado com a revelação sobre seus pais. Isso não consome tempo demais? Não me importo, ele disse. Coitado, gosta de conversar comigo e acho que estou conseguindo me comunicar com ele. Você pode me encontrar mais tarde no Larkins, no vilarejo? Digamos às 6. Ah, não olhe para mim desse jeito, é apenas um bar. Vamos beber 1 ou 2 e pôr o papo em dia. Alguém bateu a porta e a senhora Gilhooly entrou, olhando para mim e para ele, uma expressão apreensiva evidente em seu rosto. É a senhorita Gilduff e o filho Brian. Ih, gente, foi o nome do meu sobrinho. Entre, pediu Tom, conduzindo a dupla para dentro. Uma mulher com cerca de 40 anos, nervosa e admirada por ter sido convidada ao escritório do padre. E um menino magro e pequeno com 8 ou 9 anos, que olhou para nós 2 com olhos angustiados. Me perguntei quais problemas aquela criança teria
teria visto em curta vida para precisar de ajuda de um padre. Ele parecia estilhaçado, pobrezinho. Vou deixá-lo à vontade, Tom, eu disse, saindo para o corredor. Às 6, ele repetiu. Larkins no vilarejo. E pode ir também, Sra. Gildolf, para que Brian e eu conversemos. Nos dê 1 hora, está bem? O senhor não quer ficar, padre? Perguntou a Sra. Gilholy quando a mãe de Brian foi embora e a porta do escritório de Tom se fechou. Talvez 2 cabeças pensem melhor que uma. Ah, não, isso não seria correto, eu disse. E então, para meu espanto, ela bateu a porta de Tom e, sem esperar por uma resposta lá de dentro, a escancarou e entrou. Sra. Gilholy, disse Tom, sentado à escrivaninha diante do menino que estava na cadeira que eu mesmo tinha usado havia pouco. O que a senhora pensa que está fazendo? O padre aqui estava dizendo que eu gostaria de sentar e ver como é conduzido o trabalho da paróquia. Ela disse com um sinal de cabeça na minha direção. Não estava, padre? Não estava, neguei. Eu não disse nada disso. Então talvez tenha entendido errado. Ela respondeu sem nenhum pingo de vergonha na voz, apesar da mentira escancarada. Mas seria uma mudança bem-vinda, não seria, padre? Entre e conte tudo para o padre. Entre e conte tudo sobre o senhor para Brian. Senhora Gilholy, isso é um absurdo, começou Tom. Mas eu interrompi, estendendo a mão para fechar a porta com a empregada do meu lado, do mesmo lado que eu. Peço desculpas por isso, Tom, eu disse ao sair. Nos vemos às 6, como você disse. No corredor, me virei para a senhora Gilholy, na dúvida se ela tinha, de alguma maneira, perdido a cabeça. O pequeno Brian se assusta fácil, ela disse no mesmo instante, antes que eu pudesse manifestar qualquer queixa. Achei que ele gostaria de outra pessoa na sala. Por que ele se assustaria? Perguntei. Que motivo teria para se assustar? Ela hesitou, mordendo o lábio. Meninos pequenos podem ficar com muito medo, e o colarinho pode ser uma arma intimidante. Escute, se ele tem medo de Tom, ficaria com o dobro de medo se eu estivesse lá também. Ele teria motivo para isso, padre? Ela perguntou, o que me surpreendeu. Não entendi o que a senhora quis dizer, respondi. Ah, claro que entendeu. Ela disse, o lábio se contorcendo de nojo enquanto se afastava. Não me venha com essa conversa fiada. Colocarei suas malas no quarto de hóspedes. Ela acrescentou. Agora pode ir, seja lá para onde o senhor for. Vocês são mesmo todos iguais. Com 2 horas de folga, me surpreendi caminhando na direção da praia sem ter tomado a decisão consciente de fazer isso. Era um dia ensolarado, o suficiente para me dar a ideia de tirar os sapatos e caminhar descalço pela areia. E assim fiz, olhando para minha direita, por onde eu alcançaria Horseleigh Humble se caminhasse por 30 quilômetros, mas preferindo a esquerda, na direção da cidade de Exford. Antes dela, a linha costeira perto de Blackwater e o trecho de areia conhecido como Praia Curraclough, onde 26 anos antes meu pai decidira dizer adeus a este mundo. Jamais quis retornar àquela parte do planeta. Para mim, um lugar marcado por memórias amargas. Eu culpava o país por ter uma praia. Eu culpava a praia por levar meu irmão. Eu culpava meu irmão por ter ido no meu lugar. Eu culpava a mim mesmo por não ter acompanhado meu pai quando ele pediu. Por Deus, eu poderia ter resistido quando ele tentasse me afogar. Afinal, eu tinha 9 anos, 5 a mais que o pequeno Cadal. Além disso, eu era bom nadador e talvez conseguisse persuadir meu pai a voltar à terra firme quando ele visse meus movimentos pugilistas partindo as ondas ao meio. Pelo que mais eu culpava aquele lugar? Por tudo. Por uma ferida nas profundezas da alma da minha irmã, que nunca seria curada. Pela conversão da minha mãe, de dona de casa inofensiva, católica, fervorosa e catequizadora. Decidida a transformar em padre seu filho remanescente. O Wexford, maldita Wexford. Que ironia o fato de meu melhor amigo ter vindo de lá. E sim, eu a evitara todos aqueles anos, mas estava ali agora. E com tempo de sobra, percebi a importância de caminhar pela praia mais uma vez e retirar aquele lugar do sarcófago no qual enterrara. Aquele verão viveria para sempre na minha cabeça. Eu jamais o esqueceria. Nem conseguia pensar nele. Ainda assim estava gravado na minha memória, quase todos os momentos daquelas férias. Mesmo que anos inteiros desde então estivessem quase completamente esquecidos, eu me lembrava de como Hannah e eu ficávamos felizes todas as manhãs, saltando pelas dunas com nossos baldes e pares, o pequeno Catal vindo atrás, pedindo que esperássemos,
Mas por que esperaríamos um fedelho como ele quando a praia toda se abria diante de nós e cada momento longe dela era um momento desperdiçado? Podíamos ter ganhado uma medalha olímpica, nós dois, de tão rápido que corríamos. E a expressão no rosto da minha mãe quando o guarda apareceu na entrada. E Deus, a viagem de trem para voltar a Dublin, uma viúva e 2 crianças sem pai, e como, apesar de tudo, Hannah e eu nos entusiasmamos, pois era apenas nossa segunda vez numa ferrovia. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? A alguns quilômetros de distância do nosso café ficava um cruzamento ferroviário e eu ia para lá de manhã, fascinado pelo senhor que parecia morar na guarita ao lado da ferrovia. Às vezes, pressionando o botão conectado a uma série de alavancas que baixavam os trilhos quando um trem ia passar, e então repetindo a operação na direção oposta quando o trem tinha passado. Aquele homem era mais velho que o mundo, mas parecia impressionado por meu interesse. Porém, quando perguntei se eu poderia apertar aquele botão mágico, ele disse que seu emprego valia mais que aquilo, e que se alguém me visse, ele estaria acabado, seria demitido. Mas não vou causar nenhum mal, eu disse a ele. Eu vi como o senhor faz, eu sei o que fazer. No meu trabalho, ele respondeu, você precisa pensar em todas as pessoas que confiam em você, que deixam as próprias vidas na sua mão. Imagine se algum deles se machucasse por causa do descuido seu, ou meu. Você gostaria de ter isso na sua consciência? Saber que fui responsável por tanta dor? Não vi sentido naquilo na época. E foi o que lhe disse. Por fim, ele respondeu que eu poderia voltar no dia em que a guerra na Europa acabasse, que então ele me deixaria pressionar o botão, pois foi o que o velho que cuidava das alavancas quando ele era menino dissera para ele, 70 anos antes. Quando contei a meu pai, ele riu e sacudiu a cabeça. A guerra acabou em 1945, filho. Ele me contou. Mas pode esperar, com certeza haverá outra logo mais. Caminhando por ali, me perguntei se aquela guarita ainda estaria lá. Não havia motivo para não estar. Mas o velho estaria morto faz tempo, claro. E por mais que não tivesse acontecido nada com as mesmas proporções do massacre da Segunda Guerra Mundial, houve revoluções na Hungria e na Romênia, uma guerra civil na Grécia, os soviéticos levaram seus tanques à Praga e o conflito no nosso próprio território não dava sinais de estar próximo de acabar. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Diante de mim havia um trecho de areia limpa e andei perto do limite da água, permitindo que as ondas passassem por cima dos meus pés descalços conforme iam para frente e para trás, como um jovem fazendo a dança irlandesa. Um grupo de adolescentes em traje de banho jogavam disco, meninos e meninas juntos, e evitei olhar para eles, detestando a possibilidade de o disco vir na minha direção, pois se eu der certo, faria papel de tolo se esticasse o braço para tentar pegá-lo. Um cachorro lindo e imenso, um Golden Retriever, que pertencia a um deles, corria pela praia e se divertia muito, esperando por uma chance de participar. Sempre que um dos jovens não alcançava ou alguém ficava com pena do cão, o disco voava por cima das nossas cabeças na direção do Oceano Atlântico. E lá ia o animal buscá-lo dentro da água. A despeito de quem tivesse jogado ou deixado o disco passar, o cachorro voltava com o objeto sempre para o mesmo rapaz, que afagava sua cabeça em agradecimento. Suponho que fosse o dono. Jovem bonito, com um sorriso que sugeria que nunca tivera problemas na vida. Será que ele veio de outro planeta? Pensei. Parecia tão despreocupado. Alguns casais estavam deitados na areia, ansiosos por um pouco de bronzeado naquela raridade que chamamos de dia ensolarado no verão irlandês. Uma mulher passava protetor solar e usava óculos estilo Jack Onassis, e o tipo de chapéu de aba larga que você veria na cabeça da princesa Margaret, quando os tabloides se entupiam de fotografias dela para condenar sua vulgaridade. Um homem estava praticando alguma coisa parecida com yoga e fazia papel de bobo diante de todos. Percebi que alguns dos frequentadores, velhos e jovens, olhavam para mim com curiosidade. Por que o senhor não tira o colarinho, padre? E relaxa um pouco, errou uma mulher, mas foi um comentário gentil, sem nenhuma malícia no tom. Levantei a mão para cumprimentá-la e continuei meu caminho. E então os vi mais à frente, outra família, aparentemente a última da praia. Acima de onde estavam, o sol não brilhava com tanto entusiasmo. Os pais, 3 filhos pequenos, o menino e a menina cavando um fosso em torno de um castelo de areia, o menorzinho tentando ajudar, mas era empurrado para longe a todo instante. Uma indelicadeza que acabou por levá-lo às lágrimas.
A mãe e o pai fizeram o melhor que podiam para restaurar a harmonia conforme os últimos sanduíches eram guardados, os sacos vazios de batata taitu recolocados na cesta, as latas de 7-Up amassadas e jogadas numa sacola de plástico para não vazarem as últimas gotas no forro almofadado da cesta. E observei quando o pai se levantou e deu uma volta completa, 370 graus, e beijou a cabeça da esposa e puxou os filhos mais velhos para um abraço, apertando-os antes de segurar a menor pela mão e declarar que ensinaria aquele menino a nadar, pois de que adiantava estar ali se não para isso? Senti uma onda de pânico e corri na direção deles, gritando para o homem parar, para ele voltar, para largar a mão daquela criança e devolvê-la à família. E todos se viraram para mim, todos os 5, e me ouviram rugir, olhando para mim como se eu não passasse de uma piada. Logo depois apontaram e começaram a rir. Todos eles riram como loucos. Porém, quanto mais perto chegavam, mais apagados ficavam seus sorrisos. E com eles, pernas e braços e cabeças e corpos até terem desaparecidos por completo. Pois, claro, nunca estiveram ali. Não estiveram ali por 26 anos, e agora era tarde demais para tentar avisar qualquer um deles. Saí da praia para voltar ao vilarejo e, ao caminhar na direção do Larkins, vi uma loja de conveniência. Bolas de praia, baldes, acessórios, brinquedos na vitrine, caixas de chá, biscoitos, todo tipo de coisa que alguém poderia querer. E o letreiro na entrada trazia um nome incomum, Lodges Grands. Me lembrei de um menino do seminário, há tantos e tantos anos, que se chamava Daniel Lodgran, mas ele tinha vindo de Dan Laugrade. Portanto, aquela loja não poderia ser da sua família. Ainda assim, o nome em comum trouxe de volta à mente, e me perguntei como estaria sua vida. Eu conhecia muito dos padres das paróquias irlandesas, ainda mais os da minha faixa etária, mas nunca mais ouvira seu nome desde a situação extraordinária que o fez, em pleno terceiro ano, ser transferido de Clonlife para Sutfield College, em Cork. Uma mudança geográfica inédita na memória recente. Daniel Lodgran fez uma acusação considerada tão enganosa e moralmente repreensível que o cônego disse não conseguir mais olhar para ele, e que, caso Lodgran se recusasse a abrir mão de sua vocação, seria mandado para o outro lado do país, pois não havia mais lugar para ele naquele seminário. Seu companheiro de cela era um rapaz chamado Agan, o que foi enviado de trem para Dundalk por uma semana, pois a mãe estava à beira da morte em um leito hospitalar. Enquanto Agan estava longe, o jovem Lodgran afirmou que certa noite, quando estava dormindo sozinho no quarto claro, um sujeito com o rosto coberto por um gorro de lã preta entrou e subiu em cima dele, colocando a mão na sua boca para impedi-lo de gritar. Ele disse que estava escuro demais para saber quem era e que não sabia dizer nem se tinha sido um aluno ou um padre, pois naquela época alguns dos meninos já eram homens crescidos e alguns dos padres eram bem magros. De acordo com Lodgran, uma briga se seguiu. O intruso, fosse quem fosse, tentou arrancar seu pijama, mas Lodgran, que não é nenhum indefeso, não tolerou aquilo e acertou com força um golpe no ombro do invasor, que o correu para fora do quarto e desapareceu no corredor. Quando Lodgran saiu da cela, o tal sujeito não estava mais à vista. No dia seguinte, registrou uma reclamação e o cônego afirmou que nunca havia acontecido nada como aquilo em Clonlife College e que nunca aconteceria, que aquele menino, Lodgran, era um mentiroso e provavelmente um maníaco sexual e que, se ele ficasse, seria uma má influência para outros alunos. Em resumo, ele precisava ir embora, precisava ser transferido para Cork. Eu lamentei o fato, pois Lodgran era um rapaz decente, com quem sempre tive um bom relacionamento e que jogava gamão muito bem, o que me interessava na época, e também muito dedicado aos estudos e um grande defensor do ensino do latim. O menino ficou desolado quando o Concílio Vaticano II decidiu limitar o uso do latim na igreja e chegou a escrever uma carta ao Papa Paulo perguntando se seria possível revogar a decisão. Seus pais vieram do Langery para questionar a decisão do cônego. Creio que o pobre homem nunca tinha visto nada como aquilo, sua autoridade questionada. Ele não deu muita atenção a eles e os mandou embora sem a menor paciência. Fim da história. Se eu tivesse algum caráter, teria escrito para Lodgran quando ele chegou a Cork. Mas receei que alguns dos padres interceptassem minha carta e denunciassem ao cônego.
Eu não tinha a menor vontade de ser também rotulado como um maníaco sexual. E é enviado no próximo ônibus 14 de volta a Churchtown, portanto, não fiz nada. Mas isso foi Lord Grant. Lord Grant de Dunlawgary. E ali estava uma loja Lord Grant em Wexford. Me perguntei se o Tom costumava passar por ali, e, se fosse o caso, quais pensamentos surgiam em sua cabeça. O quarto de hóspede da residência paroquial dava para a parte da frente da casa. Um pequeno aposento quase sem espaço para uma cama. Um guarda-roupa estreito e uma estátua do Sagrado Coração na parede. Havia uma fotografia do Papa polonês sobre minha cama, as mãos unidas em oração, moldura dourada, parecendo absolutamente inofensivo. O quarto de Tom ficava nos fundos, enquanto o da senhora Gilroy era o maior de todos, uma suíte. Antes de eu subir para dormir, ela me disse que o quarto dela era inviolável. Inviolável. Não sei o que ela achava que eu era. Levei de conveniente para a cama comigo na esperança de que me ajudasse a dormir. Mas o efeito foi o contrário, claro. Me manteve acordado. Devia ser essa a intenção. Porém, quando enfim Joey Delips, está em aspas, lascou um beijo em Imelda Kirk, eu já não conseguia manter meus olhos abertos. Dobrei a orelha da página para marcá-la e desliguei a luminária ao lado da cama, amaldiçoando o fato de Tom ter me feito beber 4 canecas de Guinness e 2 doses de uísque. A mistura era quase o Forsyth Circle no meu estômago. E eu sofria por antecedência a imaginar a cabeça que estaria no meu pescoço quando eu acordasse de manhã. Fechei os olhos, bocejei e me preparei para dormir. Antes de cair no sono, eu ouvi um ruído vindo da rua. Algo difícil de definir. Seria um gato? Não parecia um gato. Mas lá estava outra vez. Era um barulho peculiar. E saí da cama, abrindo a cortina só um pouco para ver quem ou o que estava lá fora. Não consegui ver nada de imediato. Mas então eu identifiquei um homem. Não, um menino. Um menino pequeno. O que um menino pequeno estava fazendo na rua numa hora dessas? Onde estavam seus pais? E ele estava de pijama? Sim, estava. Calças vermelhas e uma camiseta preta com mangas brancas. Me inclinei para a frente, quase encostando o rosto no vidro. Era Brian Gildoff, o menino que viera visitar Tom mais cedo. O que ele estava fazendo? Ele se abaixou, tirou algo do bolso. Era um estilete Stanley? Era. Pude identificar a empunhadura amarela sobre a luz da lua. O menino estava com o estilete na mão e esticou a lâmina. Ele deu a volta ao redor do carro de Tom, furando cada pneu. E era o menino, gente. Um após o outro. E viu o veículo afundar, um canto de cada vez, até ficar nivelado. E foi quando o menino se afastou, aparentando estar satisfeito com seu vandalismo. E levantou o rosto para o presbitério com uma expressão neutra. Me afastei da janela no mesmo instante, fechando a cortina de renda para que ele não me visse. Quando tive coragem de olhar outra vez, ele corria pela rua na direção de sua própria casa, os pés descalços, estrago feito. Voltei para a cama sem saber o que pensar. Mas aí é que está a mentira. Eu sabia, sim, o que pensar, mas não tinha coragem. Assim como me lembrava do dia em que o pobre Lord Grant foi mandado para Cork, e fui para a cama naquela noite, olhando para Tom quando ele tirou a camiseta e vendo o grande hematoma em seu ombro. Gente, era ele. O roxo das beiradas, o esverdeado do centro, a pele branca no entorno, e eu ali, deitado sem dizer nenhuma palavra. E a culpa, agora que eu penso no assunto, a culpa. Às vezes é tão forte que eu consigo entender o que sentiu meu infeliz pai quando acordou em sua depressão e decidiu que aquele era o dia em que ele iria à praia Correglow, que aquele era o dia em que diria adeus aos seus entes queridos, que aquele era o dia em que ele afundaria um de nós na água até que a resistência infantil acabasse e ele pudesse nadar na direção de Calais, sem a menor possibilidade de chegar com vida. É tão forte que houve momentos, em anos recentes, que me perguntei se eu mesmo devia seguir para lá, para a praia Correglow, e fazer disso o fim de todos os meus problemas. Então, pessoal, com isso nós terminamos a leitura do capítulo 10, 1990. E eu vou continuar aqui para tentar ler esse capítulo 11. Tentar não, vou ler. Só que esse episódio vai ficar bem maior, né? Vocês já devem ter visto aí que ele tá bem maior. Mas, se você quiser dar uma pausa aqui e voltar depois para continuar ouvindo depois,
fica aí a seu critério, mas eu vou continuar para a gente poder avançar. Nós estamos na página 261, nós já lemos 62% desse livro. Eu quero avançar para a gente poder também finalizar ele e saber qual é o desfecho, né? O que vai acontecer com o Tom, né? Já vimos aí que ele realmente era um maníaco sexual e pode ter feito coisas ruins, negativas aí com alguns meninos durante essas 11 paróquias aí que ele esteve, né? Então a gente vai ver aqui, vamos ver se o Odra vai entregar ele. Vamos ver, né? O desenrolar. Agora nós vamos para 2007, no capítulo 11. Hannah estava surpreendentemente animada no dia em que se mudou para o asilo Chartwell, um lugar especializado em pacientes com demência. Naquele dia estava com um de seus períodos de maior lucidez. Um dos aspectos mais intrigantes da doença era como às vezes oferecia algumas horas de folga à vítima, como um chefe benevolente, permitindo que a pessoa se comportasse mais como era antes. Porém, no momento em que você talvez conseguisse uma conversa sensata, no momento em que o monstro parecesse ter desaparecido, as nuvens se acumulariam outra vez e ela olharia em seu rosto como se fosse um intruso na casa. Quem é você? Ela gritaria, agarrando os braços da poltrona. O que está fazendo aqui? Fora! E talvez demorassem semanas ou até meses para a Clarissa voltar. Era comigo que ela gritava nessas ocasiões. Eu pensava com frequência, ou com a doença. Foi em 2001, apenas um ano após a morte de Christian, que ela começou a ter dificuldade para se lembrar de nomes e rostos. Mas, àquela altura, o progresso não foi rápido. Então, em algum momento, perto do Natal de 2003, houve uma mudança para pior e ela passou a cometer erros no trabalho, que levaram a advertências disciplinares. Sua superiora imediata não demonstrou quase nenhuma consideração por seus anos de serviço e parecia determinada a encontrar uma maneira de Hannah ser mandada embora. No fim, minha irmã cometeu um erro chocante que fez o banco perder dezenas de milhares de euros. Ela não apenas foi demitida, houve conversas sobre um processo contra ela. Foi Jonas quem insistiu que havia algo errado e a levamos a uma unidade especializada no St. Vincent's, onde, ao longo de alguns meses, uma equipe de médicos conduziu testes cognitivos, pedindo que ela respondesse uma série de questionários que pareciam repletos de perguntas estapafúrdias e muitas vezes repetitivas, além do teste de memória e jogos de expressão verbal e escrita que a deixavam irritada. Ela comentou que a faziam se sentir de volta aos 5 anos de idade. Tiraram uma amostra de sangue, verificaram níveis de cálcio, analisaram a dieta em busca de deficiências vitamínicas, escanearam seu cérebro. Por fim, quando o diagnóstico foi feito, teve início a lenta e agonizante espiral até perdermos Hannah para sempre. Devo reconhecer que ela foi firme. Na época, parecia mais preocupada em limpar seu nome no banco e pôr a senhora Barney no devido lugar do que com qualquer outra coisa. Mas é bem possível que ela tenha usado a tal vitória de pirro para esconder os próprios medos. Ela conseguiu permanecer em casa por alguns anos depois disso, com certa ajuda do Hastings Service Executive e do dinheiro que Jonas ganhara com a publicação do livro, o que nos permitiu contratar uma acompanhante para cuidar dela, uma jovem enfermeira francesa que demonstrou paciência e bondade extraordinárias. Aidan também ajudou, claro, mas seu dinheiro ia sempre direto para a conta do irmão. Quando ele vinha a Dublin visitar a mãe, eu era informado apenas depois que ele já havia partido de volta à Noruega. Ele não te ligou? Jonas me perguntava, todo inocente, e eu dizia que não. Não. Ele disse que ligaria, mas não ligou. Bom, então não sei. Para ser sincero, eu havia desistido de me preocupar com aquilo. Se Aidan quisesse se comportar daquela maneira comigo, sendo que eu nunca fiz nada para prejudicá-lo, então era problema dele. Eu tinha coisas mais importantes com que me preocupar. Agora as coisas tinham ido longe demais. A enfermeira francesa, que Deus a proteja, tinha suportado uma situação de violência que a deixou com um punho fraturado e todos nós concordamos que havia chegado a hora de Hannah deixar a Granger Road para sempre e se mudar para um lugar especializado, onde poderiam cuidar dela e lhe oferecer a infraestrutura da qual precisava. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Inclusive, concordou com tudo e assinou a papelada necessária. Naquelas 2 semanas, ela teve uma surpreendente série de dias bons. Ela não forçou nenhum de nós, seu irmão e seus 2 filhos, a precisar buscar algum tipo de autoridade legal sobre ela. Ainda era uma mulher jovem, com 49 anos.
O destino parecia cruel por roubar sua mente e seu raciocínio quando ela ainda poderia viver por mais 40 anos. Apesar de ser um prognóstico improvável, os médicos não nos garantiram para uma mulher nas condições dela, mas eu não conseguia lidar com a possibilidade de sua morte. Coisas suficientes já haviam sido roubadas da minha vida para eu cogitar perder também minha amada irmã. Uma aguinha, gente. E vamos continuar aqui. Até aquele momento, Jonas ainda morava com a mãe, apesar das mudanças ocorridas na sua vida. O sucesso viera cedo para ele. Tinha apenas 21 anos quando Spingenet foi publicado e se tornou um best-seller inesperado. E ele era requisitado por festivais de literatura ao redor do mundo. Jonas queria aproveitar as oportunidades que surgiam, mas com a mãe doente em casa era difícil. No verão anterior ao seu último ano no Trinity, ele ficara 3 meses longe de Dublin, período que passou na Austrália, onde trabalhou como barman no Rocks. Tinha sido sua única experiência fora da Irlanda, e eu sabia que ele queria viajar mais, conhecer o mundo à custa de várias editoras que o publicavam. Gente, só um detalhe aqui. No começo do livro, um pouquinho depois do começo, eu falei que achava que essa história se passava na Inglaterra. Na verdade, eu acho que eu afirmei. Só que depois a gente viu que não, né? Que se passa na Irlanda. Só esse adendo aí pra vocês. Agora vamos lá. Mas ele não apressou a mudança de sua mãe, de jeito nenhum. Na verdade, aquilo incomodava bastante, mas nós sabíamos que era o melhor a ser feito. Se houvesse a vantagem de ele poder abraçar por completo a nova vida que seus talentos trouxeram, eu duvidava que sua mãe tivesse alguma reserva ou rancor em relação a isso. Eu teria um quarto só meu, não é, Audra? Hannah me perguntou enquanto seguíamos de carro, nós 3 para o asilo. Terá, claro, eu disse. Você já viu seu quarto? Não se lembra? Lembro, ela respondeu olhando pela janela quando passamos pelo Terenure College, onde uma multidão de roxo e preto corriam por um campo de rugby, os meninos avançando como ondas na praia durante a subida da maré, seus lábios saltando dos protetores bucais como lobos arreganhando os dentes. Fazia mais de 1 ano que o arcebispo Cordigton me transferira dali, e eu sentia saudade. É o que tem o papel de parede lilás, não é? E a poltrona no canto, com o desgaste no pé? Esse é seu quarto em casa, mãe, disse Jonas, se virando para trás do banco do passageiro. Seu e do papai. Claro que é o que eu estou dizendo, ela respondeu com ar de desdém. Não, você perguntou sobre o seu quarto em Shardwell. É pintado de verde claro e tem uma televisão pendurada numa das paredes. Lembra que você ficou com medo de ela cair e quebrar? Ela balançou a cabeça, como se não entendesse nada do que ele dizia. Audrey, você se lembra de quando íamos ao cinema? Ela perguntou depois de um longo silêncio, enquanto cruzávamos a cidade passando por onde ficava o velho cinema Adelphin, na Abbey Street. A maioria dos cinemas da nossa adolescência não existia mais. O Adelphin, o Cardon, no fim da O'Connell Street, o Screen na Bridget, um lugar imundo mesmo nos melhores dias. A gente não conseguia se mexer sem pisar em poças velhas de Coca-Cola e pipoca espalhada por todo o canto. Até mesmo o Lighthouse, o novo cinema que passava filmes estrangeiros, havia fechado. Lembro, respondi, quando eu era um padre jovem em Dublin, no início dos anos 1980, eu e Hannah tínhamos o compromisso semanal de ir ao cinema nas noites de quarta-feira e depois comer alguma coisa no Capitão América. Eram noites ótimas. Saíamos para comer, Jonas, ela disse. Sentamos na beirada do banco, cutucando o ombro dele conforme eu dirigia, mesmo empanturrados de tanta pipoca e Fanta no cinema. Assistimos a todos os filmes naquela época, não é, Audrey? Vimos muitos, sim. Qual era aquele que tinha um macaco? O macaco? Perguntei. Ah, você sabe qual é, ela disse. O macaco é aquele cara, Clint Eastwood. Ih, que legal. O Clint é um dos meus diretores favoritos. Tá até na fila aqui pra eu ler pra vocês. Eu falei até lá no Instagram. Eu vou ler um livro que ele adaptou. Vamos lá. Punhos de Aço, respondi. Louco para brigar, disse Jonas me corrigindo. Títulos similares, eu disse. Títulos simiescos, interviu Hannah. Por um momento me perguntei se estávamos mesmo fazendo a coisa certa ao levá-lo a Chartwell.
considerando que ela ainda podia fazer piadas tão ruins quanto aquela. Você se lembra de Num Lago Dourado? Perguntei a ela. Lembro, ela disse. Catherine Hepburn, não é? Tremendo como se tivesse acabado de sair do carrossel, e Henry Fonda. Ele morreu pouco antes do filme ser feito, não foi? Se ele tivesse morrido antes de o filme ser feito, ele não estaria no filme. Depois, então, ele morreu depois. Sim, eu disse, pensando na época. Não foi ele que ganhou um Oscar, mas não podia ir à cerimônia porque estava doente demais? Qual era mesmo o nome da filha dele? Perguntou Hannah. Jane, eu disse. Jane Fonda. Não, ela respondeu, franzindo a testa e discordando. Christian, a filha de Henry Fonda. Você se lembra do nome dela? Ela fazia aqueles exercícios, adorava manter a forma. Jane Fonda, essa mesma mãe, disse Jonas ao virarmos para Penn Square na direção da 12th Street. E eu sou Jonas, não Christian. Não é ela, insistiu Hannah. Eu sei quem é Jane Fonda, e ela não tinha nada a ver com Henry Fonda. Daqui a pouco eu me lembro, vocês vão ver. Seguimos em silêncio por um tempo. Nossa, essa doença é tão triste, gente. Qualquer doença, na verdade, é muito triste se não tem cura, né? Mas uma doença que afeta a memória, eu acho que ela é muito cruel. Vamos continuar, pessoal, que tem bastante coisa aqui. Vamos lá. Eu tenho permissão para sair? Hannah, enfim, perguntou. Ou preciso ficar? Não é uma prisão, mãe, disse Jonas. É um asilo. Vão tomar conta de você, mas eu poderei levá-la para passear de vez em quando. E Odran também. Deixa eu só fechar a porta aqui, gente. Prontinho, melhor a acústica aqui. Vamos lá. Eu vou levar, claro, completei. E para onde vamos? Ela perguntou. Não será nenhum lugar perigoso, não é? Podemos dar uma caminhada pelo pier de Laugeri, sugeri. E passar no TED para tomar sorvete, ela disse, batendo as mãos de entusiasmo. Os melhores sorvetes de Dublin. São mesmo. Eu e Jonas dissemos em uníssono. E você com seu desconto, ela acrescentou. Poderemos pagar mais barato. Olhei para ela pelo retrovisor. Meu desconto? Perguntei. Por trabalhar lá, ela respondeu. Devem te dar algum desconto. Não, podemos tomar um 99. Eles ainda servem o 99, não servem? Acho que eles nunca vão parar de servir o 99, eu disse. Não fazia sentido debater se eu trabalhava ou se já tinha trabalhado como vendedor de sorvete. E com um pouco de calda de morango por cima. Não, disso eu não gosto, respondeu Hannah. Só a massa. É suficiente para mim. Então vamos, só nós três. Ótimo, disse Jonas. Não você, ela retocou com raiva. Você não pode ir. Odran diz para ele que ele não pode ir. Vamos só nós três. Será que eu devia perguntar? Pensei. Será que era mais fácil deixar passar? Nós três? Perguntei. Nós três aqui do carro, você quer dizer? Eu e você, Odran. O pequeno Catal, nossa. Claro. Ele fica louco se descobrir que fomos tomar sorvete sem levá-los conosco. É o irmão dela, né? Que morreu. Respirei fundo e pisquei rápido para eliminar a onda de lágrimas que ameaçava me fazer de bobo. Você está bem? Perguntou Jonas rapidinho, se virando para olhar para mim, e eu confirmei com a cabeça sem dizer nada. Depois disso, ficamos em silêncio por alguns minutos, até que eu senti que precisava falar outra vez. Não podia deixar as coisas naquele tom. Podíamos dar uma volta em Hollywood também, num dia bonito. Isso seria muito divertido, não é? Você se lembra de quando se perdeu lá em Hollywood? Ela perguntou, cutucando o ombro de Jonas. Não fui eu, foi Aidan, disse Jonas. Quem? Aidan, eu disse, levantando a voz, mas não sei porquê. Afinal, não havia nada de errado com sua audição. Eu estava falando com ela no mesmo jeito que os ingleses falavam com os estrangeiros no continente, pronunciando as palavras devagar, bem devagar, sílaba por sílaba, como se o volume e a velocidade fossem um problema. Quem é Aidan? Ela perguntou. Aidan, repeti, como se isso fosse deixar as coisas mais claras. Ela pensou no assunto por um momento. Não conheço nenhum Aidan. Claro que conhece, é seu filho mais velho. Ah, pobre Aidan, ela disse baixinho. Ele nunca vai me perdoar, não é? Perdoá-la pelo quê? Perguntei. Aidan ama você, mãe, disse Jonas, se virando para ela. Ele ama você, você sabe disso. Ele nunca vai me perdoar. Mas ele tinha bebido, não tinha? Ele não podia voltar para casa dirigindo, se tinha bebido. Quando Aidan tentou dirigir bêbado? Perguntei. Não foi Aidan, disse Jonas baixinho. Ela não está se referindo a ele. Quem, então? Jonas sacudiu a cabeça.
Quem? Esqueça, Audrey. Eu fui a Hawthorne Head muitas vezes, disse Hannah. Você se lembra de quando Jonas desapareceu no dia em que foi colher amoras? Lembro, eu disse. Eu estava lá nesse dia. Não estava, não minta. Ele estava colhendo amoras pretas, foi assim que começou. Estávamos todos lá para um piquenique, mamãe e papai e Aidan, claro. Isso foi muito antes de você nascer, Audrey. Ela pensou naquilo e eu fiquei calado. Desculpa, gente. Eu odiava ouvi-la devagar daquele jeito. Especialmente quando parte da história era baseada na realidade. Eram os detalhes e personagens que ela errava. E eu dei a Jonas um pote vazio de margarina para ele colher amoras. Um daqueles grandes e quadrados, lembra? De plástico amarelo. E lá foi ele. Quando percebemos, ele tinha sumido. Fomos todos procurar e berrar seu nome. Então encontramos o pote de margarina na beira do precipício. E eu quase perdi a cabeça, achando que ele tinha caído. Fiquei histérica, mas então ele voltou. Lázaro ressurgindo dos mortos. Tinha apenas ido explorar e perdeu a noção do tempo. O pote de margarina devia ser de outra pessoa. Nunca fiquei com tanto medo em toda a minha vida. Eu sorri. Ao menos parte da história era verdadeira. Até agora, ela acrescentou após um momento. Você não está com medo, Hannah? Eu disse. Mais uma afirmação para ela acreditar naquilo do que uma pergunta. Você não está com medo, está? Com certeza será ótimo. Vão cuidar muito bem de você. A maioria daquelas enfermeiras rouba, ela disse, contraindo a boca. Você acha que haverá negras entre elas? Ah, não diga isso, respondi. Vamos visitá-lo o tempo todo, disse Jonas quando nos aproximamos de Shadwell. Você ficará cansado de nos ver. Qualquer coisa que precisar, basta pedir e traremos para você. Vocês dizem isso agora, ela respondeu, virada para a janela. Vamos ver como estarão as coisas daqui a 6 meses. Ela olhou para as próprias unhas, estendendo as mãos na frente do corpo. Quando eu era moça, logo depois de me casar, costumavam me perguntar se eu era parente de W.B. Yeats. E eu respondia que nossos nomes eram escritos diferentes. Você já esteve no eBay, Audrey? Sim, muitas vezes. Até fomos juntos, você não lembra? Não, ela negou com a cabeça. Não, eu nunca estive lá. Não teriam permitido. Expulsaram papai do palco por causa de mau comportamento. Vire aqui, disse Jonas apontando para o prédio que surgia à esquerda. Eu sei. Entrei no estacionamento, desliguei o motor e fiquei ali sentado por um instante, de olhos fechados. Era difícil para mim essa mudança, mas eu sabia que era ainda mais difícil para o meu sobrinho. Sua vida decolava. Ele era um jovem em quem o mundo começava a prestar atenção, mas se afligia por deixar a mãe naquele lugar. Temia que aquilo de alguma forma se voltasse contra ele, como se estivesse cometendo uma traição contra alguém que só o tratara com amor. Ele não queria abandoná-lo, nem queria ser visto abandonando-o. Mas o que mais poderia fazer? É isso? Ela perguntou no banco de trás. Você tem certeza, mãe? Ele perguntou se virando para trás, lágrima nos olhos. Sim, meu filho, ela disse. Não posso ficar na minha própria sala perdendo a cabeça, posso? Nós todos sabemos que isso é o melhor a se fazer. Ele fez que sim. Para mim, aquela era a parte mais cruel de toda a situação. O grau de sua coerência quando a doença fazia um intervalo. Era como se não houvesse nada de errado, mas mudava, claro, num instante, num piscar de olhos. Saímos do carro e Hannah vasculhou a bolsa. Vou ficar de olho no meu dinheiro. Eles têm um Herald aí, ou precisarei sair para comprar? Devem ter, respondi. Se não tiverem, podemos fazer uma assinatura para você. Não consigo viver se o meu Herald é tarde. Acho que ela falou errado. Não consigo viver meu Herald à tarde. Está escrito bem isso, seu e meu. Pode pegar essa mala, Audrey? Sim. Uma mulher de meia idade, a senhora Winter, surgiu na porta na frente do hospital. Já nos conhecemos. Ela parecia capacitada e eficiente, do tipo pragmático. Emma Thompson faria seu papel no filme. Olá, Hannah, ela disse com voz amigável, estendendo as mãos para pegar as da minha irmã. Estamos muito contentes em vê-la. Hannah concordou com a cabeça, parecia um pouco assustada. Ela se inclinou e sussurrou no ouvido da mulher. Quem são aqueles homens? Apontando para mim e Jonas. Logo depois veio outra enfermeira muito mais nova. Meg era seu nome. Ela já nos mostrara o lugar 2 vezes e explicara a Hannah como seria a rotina.
Fiquei contente ao ver minha irmã reconheceu, pois seu rosto se iluminou. Aí está a moça que eu adoro, ela disse, marchando até a outra e dando-lhe um abraço, como se fosse uma filha perdida. Você é uma mocinha linda, comentou. É casada? A enfermeira riu. Quem me dera, respondeu. Tem namorado? Tive, disse a enfermeira Meg. Dei fora nele. Fez bem, eles não valem nada. Aquele ali está sobrando se você quiser. Ela apontou na direção de Jonas, que girou os olhos, mas sorriu. A enfermeira Meg analisou de cima a baixo. Tinha um olhar obsceno que me fez rir e enrubesceu Jonas. Talvez ainda houvesse parte do adolescente ali dentro, afinal. Posso ficar com ele para teste? Ela perguntou. O que isso quer dizer? Perguntei. Ah, Christian, você se lembra? Disse Hannah, voltando-se para mim. Como aqueles selos antigos, você comprava para teste. Ficava com eles por um tempo e, se gostasse, comprava e colava no álbum. Se não gostasse, devolvia e não precisava pagar. Vamos entrar, Hannah? Perguntei à senhora Winter, que parecia não gostar do rumo daquela conversa. Está ficando frio aqui fora. Está bem, disse Hannah em tom resignado. Você vai ficar aqui esta noite, Meg? Perguntei. Para cuidar dela? Não a noite toda, ela respondeu. Estou no período diurno durante toda a semana. E na próxima também. Para mudar meu horário, só eliminando meu chefe. Esse foi o outro que vimos, eu disse no mesmo instante. Quem estava nesse? Lily Tomlin, disse a senhorita Wynne. Dolly Parton, disse Jonas. Jane Fonda, berrou Hannah, batendo a mão na outra alegre. Filha de Henry. Ela se lembrou, né, gente, no final. Na livraria Waterstone, no fim da Dawson Street, encontrei um dos meus antigos alunos, Cornel McElvey. Na última vez que o vi, ele estava entrando no 5º ano e agora estudava para o Living Certificate, trabalhando nos fins de semana a fim de juntar dinheiro para passar o verão no exterior, uma vez que as provas terminassem. Entrei na livraria para ver o que estava à venda e me descobri examinando os E.M. Forster. Apenas por costume. Já tinha lido todos, claro, mas ali estava eles, em capas novas e reluzentes. Peguei um quarto com vista, me lembrando do Café Benice, na Piazza Pasquale Paoli, onde me sentei por tantas tardes fingindo ler aquela mesma obra enquanto a mulher atrás do balcão servia cafés aos clientes. Fechei os olhos ao me lembrar de como, no fim, ela me humilhara. Então, em contrapartida, pensei em meu velho amigo, o patriarca de Veneza, e me perguntei se haveria um livro sobre sua vida, ou será que ele não tinha permanecido tempo suficiente como papa para garantir que sua história fosse contada. Devolvi Foster e passei pelas prateleiras de ficção, parando na letra R, onde estavam todos os livros de Jonas. Spingerton, claro, cerca de 10 exemplares. E Calomania, seu segundo livro, um romance entre um homem que acreditava ser dono de extraordinária beleza física, mas que não conseguia demonstrar nada além de raiva e violência para o mundo. Uma pilha de exemplares encadernados na mesa. Peguei um de cada, já tinha lido ambos, claro, mas sempre comprava mais exemplares para presentear amigos, antes de seguir para a escadaria central em busca da seção de biografias. Verifiquei as prateleiras. Não consegui encontrar o que procurava. Mas isso não me faria desistir. Me aproximei do balcão onde um adolescente digitava em um computador. Padre Yates, ele disse, levantando o rosto com uma expressão tanto surpresa, do tipo que você fica quando encontra alguém totalmente fora de contexto. Conor McAlevey, eu disse. É você mesmo? Sim. O que está fazendo aqui? Trabalho aqui, meio período, aos sábados e domingos. Que bom para você. Como o senhor está, padre? Estou bem, eu diria. Duvido que você queira ouvir sobre uma dor recorrente que tenho no joelho, não é? Ele olhou para mim sem expressão. Foi uma piada, Conor, uma piada. Ah, certo, ele respondeu. São para o senhor? Ele perguntou, olhando para os 2 romances que eu carregava, com o nome do meu sobrinho impresso nas capas. São, você já leu? Li, ele disse. Gostou? Achei meio ruins, para ser sincero. Ah, certo, respondi. Porcaria pseudo-intelectual. Ele vem aqui o tempo todo e acha que é o cara, sabia? E com aquele cabelo idiota. Bom, mesmo assim pensei em dar uma chance. Por ele ser um dos nossos. O que quer dizer? Irlandês. Ele só faz pose de irlandês, padre. Ele é norueguês, na verdade.
Ele não foi criado aqui? Perguntei com inocência. Acho que ouvi alguma coisa assim. Acho que ele passou um verão aqui quando era menino. O pai era irlandês. Ele finge ser irlandês porque, vamos falar a verdade, quantos escritores noruegueses famosos o senhor conhece? Nenhum, respondi. Então, fiz que sim e olhei para os livros. Ouvi dizer que são ótimos. Vou levá-los mesmo assim. O senhor que sabe. Não pude evitar uma risada. O treinamento dos funcionários daquela livraria era ótimo, devo admitir. O gerente, fosse quem fosse, devia ter orgulho. Escute, Conan, eu disse um momento depois. Vocês têm algum livro sobre o Papa João I? Papa João II, o senhor quer dizer? Ele perguntou e olhei para aquele fedelho me corrigindo. Não, eu disse. Quis dizer Papa João Paulo I. Existe um Papa João Paulo I? Ele disse, foi difícil não ir. Será que ele era tão estúpido assim? Doidinho, né, gente? Cara, se existe o segundo, porque existe o primeiro, né? Acho que isso é meio óbvio, né? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Desculpa, vou dar aqui. Conan, eu disse com paciência, pense um pouco. Você acha que poderia existir um Papa João II se não tivesse existido um Papa João I? Faria algum sentido? Sua argumentação é válida, padre. Ele respondeu sorrindo. Eu sei que é. Imagino que não adianta perguntar se vocês têm alguma coisa sobre ele, não é? Podemos dar uma olhada se o senhor quiser. Ele disse, passeamos juntos pelas prateleiras, mas não encontramos nada. Decidi buscar por conta própria na internet mais tarde. Alguém devia ter escrito sobre o pobre homem, não é? Ele tinha sido papa, pelo amor de Deus, mesmo que por apenas 33 dias. E como estão as coisas no Telenor, Conan? Perguntei. Como estão os meninos? Precisamos que o senhor volte, padre, ele disse, animado, e alguma coisa em seu tom de voz evidenciou que estava sendo sincero. O sujeito que nos ensina agora é um bruto, e a biblioteca está num estado... Existe alguma chance de um retorno triunfal? Faz apenas um ano, respondi. As coisas desandaram assim tão rápido? O senhor não tem ideia, padre, ele disse em tom dramático, assobiando entre os dentes. Não tem ideia. Eu adoraria voltar, eu disse, e devo voltar. Foi o que me prometeram, mas estou cobrindo a paróquia de um amigo que está afastado no momento. O arcebispo disse que não seria por muito tempo. Conforme as palavras saíram da minha boca, me ocorreu como eram verdadeiras. Ele de fato tinha dito que não seria por muito tempo, porém até agora eu não tinha ouvido nenhuma conversa sobre meu retorno. Talvez tivesse chegado o momento de dar um telefonema. Bom, ano que vem será tarde demais, disse Conan. Eu já estarei na universidade. Mas talvez fique outros minutos na escola depois que você sair, quem sabe. Ele pensou no assunto e concordou com a cabeça. Então olhou para mim, como se fosse um imbecil. Claro que sim, padre, ele disse, e agora eu ri. Será que ele mesmo era tão tolo quanto parecia, ou era algum tipo de atuação? Sempre considerei um rapaz inteligente. Bom, vou levar esses dois, eu disse, estendendo os romances de Jonas com uma nota de 20 euros. Ele registrou vendo. Padre, disse Conan após um momento, enquanto colocava os livros em uma sacola. O senhor ficou sabendo sobre o Will Forman? Quem? Will Forman. O senhor deve se lembrar dele, um menino alto, cabelo preto muito liso. Os padres estavam sempre tirando o telefone dele durante a aula. Sim, eu disse, assentindo a cabeça. Ele se entrava atrás de você, na aula de inglês, não? O que houve? Ele está bem? Ele está ótimo, eu acho. Só que se juntou ao Talibã. Olhei para Conan espantado. Como é? Como é? Eu disse, certo de que tinha ouvido errado. O Talibã. O senhor sabe o que é o Talibã? Sim, respondi. Vi na televisão, a turma do Osama Bin Laden. Isso. Então, o Will estava sempre falando sobre como George W. Bush e Tony Blair eram criminosos de guerra e como aquela coisa toda do 11 de setembro foi um grande golpe e como o governo dos Estados Unidos tinha organizado tudo desde o início para ter uma desculpa para invadir e ficar com petróleo. Quer dizer, ele era um completo idiota quando falava nisso. Aí um dia ele entrou numa grande discussão sobre o assunto. Desculpa, gente. Sobre o assunto com o Sr. Johnson, o professor de história. Você se lembra dele, não é? Lembro. E eles entraram num dramalhão sobre a opressão imperialista e toda a babaquice. E o Will se levantou no meio da aula, pegou a mochila, se virou para nós e disse: Chega, rapazes, não aguento mais essa merda.
Vou dar o fora e me juntar ao Talibã. Olhei para Conan. Precisei me esforçar ao máximo para não cair na gargalhada. E ele foi. O engraçado é que ele foi. Comprou uma passagem para o Irã, Iraque, ou sei lá onde. Afeganistão, sugeri. Lá mesmo. Ele comprou uma passagem barata na internet. Parou de se barbear e foi para lá. A mãe dele está parindo elefantes com a coisa toda. E o pai está todo dia no departamento de não sei o que, tentando conseguir que Bert Arrin faça alguma coisa. Eles enlouqueceram, aqueles dois. Tem até uma passeata patrocinada no próximo domingo para arrecadar dinheiro. Arrecadar dinheiro para quê? Perguntei confuso com aquilo. Desculpa, gente, que já vai dar 1h30. Mas estamos quase terminando esse capítulo, vamos continuar. Vamos. Arrecadar dinheiro para o quê? Perguntei confuso com aquilo. Para o Talibã? Não para o Talibã. Então por quê? Para onde irá esse dinheiro? Ele pensou na pergunta. Agora que o senhor perguntou, não sei dizer. Respondeu. Talvez os velhos dele queiram ir ao Afeganistão para trazê-lo de volta. Aposto que esses voos não saem barato. Deve ter que fazer conexão em Hedron ou em Frankfurt. Você não acha que ele pode estar apenas hospedado na casa de um amigo? Perguntei. Será que ele não está pregando algum tipo de peça? Que eu me lembro, ele nunca teve bom senso. Não, padre. Ele quase rugiu, levantando tanto a voz que outros clientes se viraram para olhar. Estou dizendo. Ele foi se juntar ao Talibã. O primo de Neil Smith o viu no noticiário. Disse que ele estava no meio de um grupo de homens queimando os retratos de Dick Cheney no meio de, sei lá, uma cidade. Kandahar, talvez. Isso existe? Existe. Então, ele disse, sentindo como se tivesse acabado de provar o próprio argumento. O que o senhor acha disso? Havia pouco a se pensar. A escola tinha ido para o inferno. A biblioteca estava em desordem. O Will Forman estava no Afeganistão combatendo pelo Talibã. Aquilo não podia continuar. Eu precisava deixar o trabalho de paróquia e voltar para minha escola. Fui para casa e peguei o telefone para ligar para o Palácio Episcopal. E foi aí que eu descobri a verdade. Foi surpreendentemente difícil conseguir um agendamento. 15 meses antes, quando o arcebispo Cordington me convocou para vê-lo, ele telefonara. Ou melhor, um de seus secretários telefonou, às 9 horas da manhã de uma terça. E eu estava sentado diante dele, recusando o uísque, às 3 horas daquela mesma tarde. Agora que o compromisso seria agendado por um pedido meu, fui forçado a ligar 4 vezes. Em cada telefonema me disseram que alguém ligaria de volta, mas o alguém misterioso nunca ligou. Na quinta tentativa, eu talvez tenha parecido um pouco irritado, e assim acabaram por ceder, oferecendo-me 30 minutos com Vossa Excelência Reverendíssima dali a 2 semanas e meia. Nossa, 2 semanas e meia, gente. Era uma longa espera, mas as férias de verão estavam quase chegando, e desde que eu pudesse voltar ao Terenuri até setembro, não me importava com um pouco mais de delonga. Odra, disse o arcebispo quando eu enfim entrei em seu escritório e me ajoelhei diante dele, pressionando meus lábios contra o selo dourado do seu cargo. Como parecia pesado no dedo, pensei. E quanto orgulho ele tinha de usá-lo. Que grande surpresa! Não há nada de errado, Não, Vossa Excelência. Está bem de saúde? Sim, o senhor. Nada do que reclamar. Sente-se. Mas escute, receio não ter muito tempo. O cardeal Squires me ligara esta tarde e eu preciso organizar meus pensamentos antes de falar com ele. Aquele homem consegue farejar incertezas como um perdigueiro no rastro de uma raposa. Sentei na mesma poltrona que ocupei em nosso último encontro e ele se acomodou à minha frente. Tinha ficado ainda mais corpulento nesse meio tempo. Era o Frei Tuck, da Diocese de Dublin. E então, como está se saindo lá Ele pensou um pouco. Para onde foi que o mandamos mesmo? Eu lhe disse e ele fez que sim. Sim, uma paróquiazinha ótima. Parece que você está amando ficar lá, não? Bom, respondi, rindo de leve. Creio ser tão boa quanto qualquer outra paróquia, mas amando talvez seja certo exagero. Para ser sincero, eu gostaria de saber quanto tempo preciso ficar lá. O que quer dizer? O senhor se lembra, Vossa Excelência, quando o senhor disse que seria apenas provisório, enquanto Tom Cardley estivesse longe? Isso já faz mais de 1 ano.
e não consegui conversar com ele. Ao longo dos anos, ele sumiu muitas vezes no, vamos dizer, cumprimento do dever. Porém, desde que me mudei para aquela paróquia, é como se ele estivesse desaparecido da face da terra. O senhor consegue se comunicar com ele? O rosto do arcebispo Código não esboçou nenhuma expressão. O padre Kessler está bem. Não precisa se preocupar. Nós o estamos mantendo num lugar ótimo. Perdão, o que disse? Você me ouviu. Onde estão me mantendo? Isso importa? Sim, respondi. Sim, importa. Ele está em uma das missões? Não. Bom, ele está em nenhuma das paróquias irlandesas, senão teria tido alguma notícia. Estou preocupado com ele, Vossa Excelência. O senhor sabe que eu e ele somos amigos há muito tempo, não sabe? Desde os dias de seminário. Eu sei tudo sobre a longa amizade entre vocês, Padre Yates. Não é necessário me lembrar. Obrigado. Era como se eu tivesse dito ou feito algo para desagradá-lo, mas não consegui imaginar o que poderia ter sido. Era assim tão comum o homem perguntar sobre o amigo de quem não tinha notícias havia mais de um ano? O motivo da minha pergunta, eu disse tentando ao máximo parecer racional, é que se ele estivesse prestes a retornar, talvez eu pudesse voltar ao Telenuri até setembro, para o início do novo ano letivo. É o que eu gostaria, se for possível. Acredito que Odra, isso não será possível. Ele respondeu, baixando a mão com firmeza para o braço da poltrona. É um gesto desanimadoramente definitivo. Não? Não. Hesitei. O senhor permite que eu pergunte o motivo? Mas é claro que permito. Ele disse sorrindo, mas sem falar mais nada. Vossa Excelência, comecei. Mas ele ergueu a mão para me silenciar. Odra, precisamos que você fique onde o pusemos. Padre Carter não voltará a trabalhar em paróquias tão cedo. Mas o senhor não acha Você não acha isso um tanto injusto? Perguntei. O pobre homem foi transferido para cima e para baixo desde a ordenação. Perdão, pessoal, mas está acabando. Se ele tivesse passado mais que 2 ou 3 anos em qualquer paróquia, ficaria surpreso. Não seria melhor para ele e também para os paroquianos sob seus cuidados se ele pudesse criar raízes? Ele criará raízes na prisão Mountjoy, se os guardas conseguirem o que querem. Ele respondeu. Eita, gente. Então era aquilo mesmo que eu falei. Senti meu estômago saltar. Ali estava, afinal. O momento em que eu sempre imaginei que chegaria algum dia, mas que, em meu silêncio e minha cumplicidade, tinha escondido bem no fundo da minha mente. Os guardas? Perguntei baixinho. O senhor quer dizer que os guardas estão interessados em Tom? Ele olhou para mim e levantou uma sobrancelha. Você vai fingir que isso é uma surpresa? Desviei o rosto. Não consegui olhar nos olhos. Eu não teria conseguido olhar nem nos meus se houvesse um espelho à minha frente. Escute, Odra, ele disse, agora sentado mais à frente. Estão todos querendo nos pegar. Você sabe disso, não é? Você lê os jornais. Há uma caça às bruxas acontecendo lá fora. E está apenas começando. Se o cardeal Squires e o Vaticano não reassumirem o controle das coisas, vai piorar nos próximos anos, não melhorar. Precisamos de John Charlie McQuaid de volta nessa cidade. Escute o que estou dizendo. Ele ensinaria boas maneiras a esses moleques. Qual é a acusação contra o Tom? Perguntei, ignorando aquilo. Qual você acha que é a acusação? Disse o arcebispo olhando. Nossa, esse cara não gosta de conversar com a gente assim? Fica julgando. Gente, por algum motivo a gravação aqui parou no meio. Só tava falando que eu não gosto de conversar com pessoas que ficam jogando a pergunta de volta, sabe? Isso é muito chato. Mas vamos lá. Qual você acha que é a acusação? Disse o arcebispo, olhando à volta, seu rosto enrubescendo de indignação. E esses jornalistas e apresentadores de televisão, a mídia como um todo, eles querem nos estraçalhar. Maldito Pat Kenny. Maldito Vincent Browne. Maldito Fenda Dolly. A gangue toda. É como aquela velha piada do homem que se casa com a amante. Ele cria uma vaga. Se a mídia conseguir se livrar das nossas vozes, eles podem nos substituir. É uma tentativa por parte da RTE de retomar o poder. Nada demais. Quer dizer, nada mais. E por parte dos políticos também, claro. Eles se aconchegaram
conosco durante anos e nós os apoiamos enquanto eles se esbaldavam, sentados em carros estacionados na Phoenix Park, as calças arriadas com garotos de programas os chupando. Mas agora eles perceberam que a maré está mudando e fogem, morrendo de medo. Vossa Excelência, eu disse, mas agora ele estava em ebulição, quase pendurado na poltrona e cuspindo enquanto falava. Começou quando aquelazinha foi para o Aras. Ele continuou. Você sabe, não sabe? Mary Robson, a presidente. Foi com ela que a podridão começou. Temos que agradecer a Charlie Hackaway. Por isso, se Hackaway tivesse apoiado Brian Lenihan, ele talvez tivesse sido eleito. Mas não. Ele foi atrás do número 1. Como sempre. Ele devia ter sido firme, mas não... Quer dizer, ele devia ter sido firme. Não devia ter permitido que ela chegasse nem perto do lugar. Ela e seus direitos das mulheres, direitos de aborto, direitos de divórcio. Tinha uma boca imensa, aquela maldita anglófila. Ele falou uma palavra que eu vou tentar substituir aqui, peraí. De divórcio, tinha uma boca imensa, aquela maldita pura anglófila. Não é pura, tá, gente? Se quer saber minha opinião, o marido dela devia ter encontrado uma maneira de calar aquela boca há muito tempo. Mananaie. Gente, isso aqui é uma... Acho que é uma expressão. Vou soletrar pra vocês. É assim. M-N-A, acento. Aí é outra palavra. N-A é outra palavra. Quer dizer, H é maiúsculo. Acento. I-R-A-N-E. Mulheres da Irlanda, Vou te dar suas malditas mananá e ere. Vossa Excelência, intervi, levantando a voz para ele de um jeito que nunca tinha sido necessário antes. Eu não queria ouvir sobre Mary Robson. Eu não queria ouvir sobre sua cólera e seu ódio e sua misoginia. Eu queria ouvir sobre Tom Cardley. Queria saber sobre meu amigo. Acalme-se um minuto, por favor, e conte-me sobre Tom Cardley. É um monte de asneira, ele disse, reclinando-se na poltrona e jogando as mãos para cima. Um moleque falando umas coisas, inventando umas histórias. Que apareceu nos jornais, só isso, do que ele foi acusado. Eu não preciso soletrar para você, André. Preciso? Pelo amor de Deus, você é um homem inteligente. Ele foi acusado de importunar um menino. É isso? O arcebispo deu uma risada amarga. Isso e mais, ele respondeu. E o que ele disse sobre a acusação? Ele está, como dizem nos filmes, alegando inocência. Diz que não fez nada de errado. Diz que nunca faria nada para machucar uma criança. E é só esse menino que está fazendo a acusação? Não. Seria muito mais fácil se fosse. Poderíamos tomar providências se fosse só um. Quantos são? 19. Precisei segurar os braços da cadeira para me manter firme. Não consegui dizer nada por um momento. 19 que se manifestaram, o senhor quer dizer? Perguntei, enfim, com uma voz tão baixa que mal reconheci. Ele me encarou como se fosse o inimigo. O que quer dizer com isso, Alan? O que Tom alega? Eu disse, ignorando a pergunta. Alega que é uma conspiração contra ele. E é? Claro que não. Eu mesmo tenho um maldito arquivo sobre ele, mais longo que seu braço. Não foi por isso que o pobre homem foi transferido de paróquia para paróquia ao longo dos últimos 25 anos? Nós o transferimos para manter as crianças em segurança. Você enxerga isso, não enxerga? É a nossa responsabilidade primordial, manter as crianças a salvo. Gente, isso daqui é uma grande crítica à forma que a igreja lidou, né, com essas acusações, porque eles só transferiam os padres. E acabava que os fiéis, né, as pessoas que queriam que isso melhorasse, acabavam criticando muito, fora quem não era da igreja também. Olhei para ele, me perguntando se ele percebia o absurdo nas próprias palavras. A salvo? Perguntei. E exatamente de que maneira elas foram mantidas a salvo. Escute, Audra, houve acusações no passado. Ele respondeu, agora mais calmo. Eu admito, muitas delas, aliás, em paróquias diferentes. E sempre que as coisas ficavam mais complicadas, agíamos de imediato. Tirávamos Tom de onde quer que ele estivesse na época e o mandávamos para longe da tentação. Fomos implacáveis em relação a isso, Audra. Depois que surgiu uma acusação, ele nunca ficava mais que algumas semanas. Um mês no máximo.
O problema é que ele se apega demais a eles, ele quer ser amigo deles. Então você simplesmente o transferem para outro lugar? Perguntei. Onde ele pode fazer tudo de novo? Não olhe para mim desse jeito, Audra. Ele retrucou, se projetando para a frente e apontando um dedo na minha direção. Lembre-se do seu lugar, ouviu bem? E os pais? Ficam satisfeitos com essa solução? Ele se endireitou na poltrona e deu de ombro. No passado ficava, disse. Era comum que o bispo tivesse uma palavra com eles, uma vez ou outra. O cardeal se envolvia. Sei de um caso que precisou de um telefonema. Um telefonema? Perguntei. Aos pais, o senhor quer dizer? De quem? Ele mostrou surpresa. Você precisa que eu diga? De quem? Insisti. Use a imaginação. Essa coisa vai até o topo, Audra. E às vezes, quando as coisas vão até o topo, o homem que está no topo precisa interceder. Jesus Cristo, eu disse, espantado, me reclinando na poltrona e pondo uma mão na testa. Não ele. O degrau logo abaixo. Você acha isso engraçado, Jim? Ele endireitou-se a postura e fez que não. Eu já disse para você se lembrar do seu lugar, Audra. E estava falando sério. Nossa, gente, o Papa se teve que se meter para encobertar um abuso. Vamos lá. Mas os pais sempre ficaram contentes de ver Tom transferido. Mas agora é um casal que não obedece. Prestaram queixa. Os guardas sabem que aí tem coisa. Encontraram outros meninos que querem participar do processo. Vão nos atacar, Audra. Você não percebe? Vão atacar todos nós. E vão nos destruir, se tiverem a oportunidade. E como ficará o país? Precisamos pensar no país, Audra. Na Irlanda, no futuro, nas crianças. Nas crianças, eu disse. Acontece que isso vai piorar muito antes de começar a melhorar. Ele continuou. E receio que Tom Carley, o infeliz, será o próximo a ser colocado diante do esquadrão de fuzilamento. Aparecerá nos jornais a qualquer momento, então não é necessário que eu peça sigilo sobre o assunto. O DPP entrou em contato e eles acham que tem o suficiente para tentar uma condenação. Portanto, uma vez que a notícia se espalhe e uma data de julgamento seja estabelecida, os jornais estarão livres para escrever o que quiserem e manchar o nome de um bom homem. É sobre isso a ligação que receberei do cardeal. Precisamos elaborar um plano. Precisamos encontrar uma maneira de contornar tudo isso. Mas, por enquanto, ele se levantou e gesticulou para que eu também me levantasse. Vamos, levante-se. Enquanto isso, precisamos proteger o status quo. Está bem, Audra? Isso significa que você ficará exatamente onde está. Isso significa deixar quem quer que esteja cuidando dos meninos no Telenure exatamente onde ele está. E isso significa fazer tudo o que pudermos para Tom Carley passar por essa situação e chegar do outro lado sem uma mancha no caráter. Não pude evitar. Eu ri. Mas como isso será possível? Perguntei. Será possível porque a arquidiocese gastará o que for preciso para gastar para defendê-lo. Não permitiremos que a igreja seja derrubada por uma criança em busca de atenção. Não permitiremos que isso aconteça. Simples assim. Mas, Vossa Excelência, comecei sentindo a vertigem tomar conta de mim enquanto seguia para a porta, e me virei na direção dele. Ele fez mesmo? O arcebispo franziu as sobrancelhas como se não tivesse entendido muito bem o que eu queria dizer. Quem fez o quê? Tom, eu disse. Ele é culpado? Ele abriu bem os braços e sorriu para mim. Quem de nós, padres, tem a alma imaculada? Aquele que estiver livre de pecado que atire a primeira pedra. Lembre-se disso? Lembre-se disso? Lembre-se do que aprendeu no seminário? Somos todos joguetes do diabo. Mas precisamos lutar para manter nossos impulsos pecaminosos à distância. E lutaremos, ouviu bem? Lutaremos e venceremos. Faremos esses insignificantes se ajoelharem, nem que custe cada centavo que possuímos. E Tom Carley terá seu nome limpo e voltará à sua paróquia, ou talvez para outra. E então, Audra, sabe o que acontecerá com você? Fiz que não, e senti sob algum tipo de sentença de morte. Você, meu caro Audra, ele disse, inclinando-se para a frente na escrivaninha, as mãos diante de si, um homem monstruoso como Orson Welles no papel do cardeal Olsen. Você poderá voltar à sua preciosa escola para ensinar aqueles filhos da mãe a respeitar a igreja. E com isso nós terminamos esse capítulo, pessoal. Paramos na página 288. Não vou me alongar mais porque esse
episódio já está grande o suficiente, mas estamos aí avançando bastante na história. Espero voltar em breve, não garanto se eu volto ainda hoje, eu vou postar esse episódio agora de madrugada. Espero que a gente consiga pelo menos ter mais alguns episódios essa semana, né? Pra gente poder finalizar esse livro na semana que vem e começarmos em março o nosso tema de livros que foram adaptados para o cinema com o livro Dois Papas. Tá bom, pessoal? Se você tá chegando aqui pela primeira vez ou caiu aqui de paraquedas, me siga lá no Instagram, @lidosdolucas, sugira a sua leitura e vamos ler juntos.